agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queria se você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Cânticos de Salmo 78, e o verso 11 e o verso 19. Queria compartilhar com você uma palavra que quando eu vim no caminho ao trabalho, o Senhor estava falando ao meu coração. Ok? Salmo 78, verso 11 e o verso 19. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Verso 11 e 12, e agora o verso 19. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E quando o Senhor estava falando ao meu coração, quando eu estava vindo, nesse verso 19, né, que diz, duvidaram de Deus, dizendo. E essa palavra, dizendo, o Senhor começou a falar e a ministrar no meu coração. O que será que eu e você, em meio à prova, em meio a situações adversas da nossa vida, o que você tem dito do Senhor? O que você tem falado, né, contra Deus, ou de Deus, ou para Deus, né, assim, nesse momento em que você se encontra? O que você tem falado em meio a uma situação, né, em meio a pessoas? O que você tem falado do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor, quando tirou o povo do Egito, cativo do Egito, e os conduziu com mão poderosa. A Bíblia diz que foi com mão poderosa. A gente vai ver o Senhor usando a vida de Moisés e dizendo, sempre diga ao povo que lembre, quando perguntarem como foi que vocês saíram do Egito, sempre diga, a mão poderosa do Senhor nos tirou, nos guiou, nos fez isso, né, para conosco. A Bíblia vai dizer que quando eles tinham saído do deserto e eles estavam agora já vivendo, né, as suas vidas, a Bíblia diz que eles foram levados cativo, né, por outros povos, outras nações, foi levado cativo à Babilônia. E aí a gente vê, né, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, né, assim, é levado cativo, né, para a Babilônia. A Bíblia vai dizer que alguns, né, esqueceram do que Deus fez, das maravilhas que o Senhor operou. Quantas vezes eu e você não tem esquecido do que Deus fez por nossas vidas? Das maravilhas que o Senhor operou, realizou, né? Eu costumo falar, né, assim, conversar com Deus, principalmente quando eu vou pedir alguma coisa, quando eu estou, às vezes, aflita, né, precisando de uma resposta do Senhor, eu peço já pedindo a resposta, dizendo a resposta para Deus, né? Eu digo, Senhor, naquele dia, naquela época, naquele tempo, tu fizeste isso. E eu sei, Senhor, que não é limitado o teu poder. Por isso que eu estou aqui vindo te pedir, porque eu sei, eu acredito, eu creio que o Senhor pode fazer, porque o Senhor já realizou muitas maravilhas. Muitas, não poucas, muitas maravilhas. Eu já experimentei das tuas maravilhas. Eu já vivi das tuas maravilhas e vivo das tuas maravilhas, Senhor, sobre a minha vida. Portanto, não deixa que a minha mente, não deixa que a minha vida, que o meu ser venha esquecer das tuas maravilhas.
E nesse momento em que a gente esquece das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, do que Ele operou, nos leva a um caminho muito perigoso, a um lugar de muito perigo, falar contra Deus. A Bíblia diz que esse cântico, né, esse poema da família de Asaf, né, ele, quando ele entoa esse cântico, quando ele escreve, né, esse poema, eles estavam falando de algo que eles conheciam, que eles ouviram seus pais contarem, né, aquelas outras nações, né, como o Senhor tinha tirado eles do Egito com mão poderosa. E agora eles estavam cativos, não mais no Egito, mas na Babilônia. E aí, né, cativo na Babilônia, mas, por exemplo, os filisteus, eu não sei qual é o momento que você está. Mas a Bíblia diz que eles esqueceram o que Deus tinha feito, das maravilhas que o Senhor tinha operado. E olhe, querida, com toda a convicção da palavra, né? Assim, eu nessa manhã me levanto para dizer, cuidado. Cuidado para que eu e você não esqueçam das maravilhas que o Senhor tem operado. Porque quando nós esquecemos das maravilhas que o Senhor tem operado na nossa vida, sabe onde a gente vai chegar? A um caminho que a gente vai falar contra o Senhor. A Bíblia diz que quando o povo esquece das maravilhas, porque diz, esqueceram o que ele tinha feito. Eles não lembraram das maravilhas do Senhor, como Deus tinha operado, como Deus tinha feito. E agora há uma nova situação, há um novo quadro. Sabe o que a Bíblia diz? Diz, duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa nesse deserto? Querido, cuidado, muito cuidado, muito cuidado, para você não esquecer das maravilhas do Senhor. Porque quando você esquece, sabe que você pode estar indo em direção a um caminho que vai levar você a falar contra o Senhor. É a família de Asaf com a sua família. Eles dizem, olha, duvidaram de Deus. Quantas vezes nós esquecemos do que Deus fez e diante de uma situação nova, de um inesperado, a gente fala ao Senhor e a gente até diz assim, Senhor, né? E a gente até acusa, Deus, tu esqueceu de mim? Querida, quem esqueceu foi eu e você, das maravilhas que o Senhor fez, que operou. Deus não nos esquece porque nossa vida, o nosso nome, a nossa vida está na mão dele, está gravado na mão dele. E quando ele estende a sua mão para abençoar, querido, ele vê lá o teu nome, ele vê a tua vida. Ele não esquece porque Deus não tem memória curta, como eu e você. Que eu às vezes vejo, né, assim, em muitas ministrações, e eu sempre chamo a atenção, né, de algumas ovelhas minhas, né, assim, que às vezes diz, nossa, pastora, essa palavra, né, vai para a galeria, foi o top do top, e não sei o quê, e começa a falar, né, que a palavra foi poderosa, que moveu e tal, tudinho, e daqui a pouco, né, assim, surge uma situação, e esqueceram do que Deus fez, da maravilha que Deus operou, do que Deus tinha falado. Porque somos tendenciosos a fazer isso, a esquecer, porque a nossa memória é curta. Quantas vezes a gente, né, tem um ditado que diz assim, fulano, rapaz, fez 99, mas não fez 100, não presta.
Às vezes as pessoas têm uma dedicação, às vezes as pessoas é um exemplo, mas por causa de um erro, todo mundo esquece, apaga tudo que a pessoa fez. Agora a pessoa só é vista, é qualificada, é apontada por aquele erro, por aquilo, né, que fez. As pessoas esquecem. As pessoas esquecem do favor, as pessoas esquecem de quem ajudou, as pessoas esquecem quem estava junto. E por a gente ter uma memória curta, né, assim, querido, não pense você que eu e você pode ser justificado por essa memória curta, não. Porque não pense você que Deus se agradou dessa memória curta do povo, de ter esquecido das maravilhas que o Senhor fez. Por isso que quando nós vamos lá para o livro de Lamentações, você vai ouvir o Senhor dizer para ensinar o seu povo, dizendo assim, traga à memória o que te dá esperança. Porque quando a gente esquece das maravilhas que o Senhor operou, a gente entra no perigo de um caminho de falar contra o Senhor. Mas quando a gente traz a memória, sabe que a gente vai falar, né? O Senhor, lá naquele Egito, lá na Babilônia, quando estava cativo, lá, não sei qual é o lugar que você está, qual é a situação que você está. Mas, olha, Senhor, o Senhor, naquele tempo, naquela época, fez e o Senhor faz. Abacuque, na sua oração no capítulo 3, né? Abacuque inicia dizendo assim, faz de novo. Nessa época, faz de novo as tuas maravilhas, para que ela seja conhecida aqui de novo. Porque, querido, muitas vezes, como muitas vezes, querido, nós temos a memória curta. Nós temos a memória para esquecer. E aí a gente vai falar contra o Senhor. Vai dizer, né? Duvidaram. Quantas vezes você, né, se acordou agora e talvez, né? Eita, tem um monte de conta para pagar, né? Assim, e agora, Senhor, tu esqueceu de mim. Senhor, e começar a falar algo que você esqueceu das maravilhas do Senhor. Mas quando você traz a memória, aí você vai dizer, Deus, tinha uma mulher que era viúva, e os credores foram pegar os seus filhos. E pai, ela foi ao profeta, né, assim, e ela contou a história, né, falou, e o Senhor multiplicou. Senhor, eu não tenho nenhum profeta agora aqui, para que eu veja, mas, Senhor, eu estou falando com o Senhor dos senhores, Deus do Deus, o dono do profeta, Senhor do profeta, Deus do profeta. Eu estou falando, Senhor, porque, olha, eu só tenho esse pouquinho de azeite. Eu só tenho isso aqui. Que talvez, por eu esquecer das tuas maravilhas, da tua multiplicação, dos teus milagres, Senhor, eu estou duvidando que o Senhor possa fazer. Que o Senhor pode realizar novamente as tuas maravilhas. Eles duvidaram. A Bíblia diz que quando eles esquecem das maravilhas do Senhor, o verso 19 diz que eles passam a duvidar do poder de Deus. E questionar e dizer, pode? Dúvida. Limitação. Pode Deus colocar mesa no deserto? Pode Deus fazer isso? Querido, que caminho perigoso. O que você está falando? E quando eu vim, né, no carro e o Senhor ministrando ao meu coração, falando ao meu coração, né, o que você está dizendo? Para o Senhor. Do Senhor. O que você está falando?
Será que você esqueceu das maravilhas que ele operou, do que ele realizou? E aí o teu coração entrou no caminho da dúvida e agora você está duvidando que Deus pode fazer dessa situação um milagre, pode fazer dessa situação uma maravilha. Talvez você até por vergonha, talvez até para mostrar para alguém, né? Você vai dizer, eu não duvido não, eu não duvido não. Mas o Deus que sonda, conhece coração, sabe? Asaf, com a sua família, quando faz esse cântico, né? Assim, eles reconhecem que eles esqueceram das maravilhas que o Senhor operou, de como Deus, né, agiu com mão poderosa